Quando nós estamos falando da organização de territórios, primeiro, então, a gente vê essa situação de como se forma, daí depois, agora a gente acabou de ver os recursos naturais, em especial os minerais, né? Falamos da hidrografia, de tudo isso da América e da África. Agora é o seguinte, como que esses territórios, eles foram se formando e graças a todas essas diversidades e a toda essa oferta de recursos naturais, de que maneira eles começaram a ser vistos por outros territórios, por outros países. Então, os territórios nacionais, eles começam a gerar para outros países interesses. Então, por isso que o subtítulo que está ali é Territórios Nacionais e Interesses Internacionais. Esse é o título que está ali, né? Então, o que isso significa? Semelhante ao que eu coloquei na tela principal para vocês, como imagem, é como se houvesse uma disputa dos países europeus pelo globo terrestre, como se eles pudessem fatiar o globo terrestre e dividir entre eles. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma situação cômica, uma sátira, mas ao mesmo tempo é uma crítica também a diversos processos feitos pela África de divisão da África, não, da Europa, de divisão do continente africano e divisão da América do Sul. Como se aqui não houvesse pessoas, não houvesse governo, certo? Claro que não eram os mesmos tipos de governo, não eram as mesmas lideranças do período colonial europeu. Mas a Europa chega nesses territórios, tanto da África quanto da América, impondo as suas formas de governo, impondo a sua cultura, impondo essas coisas, né? Desde o período do tráfico negreiro, mas muito depois disso também, até os dias atuais, até as tentativas de liberdade, né, e de independência dos países africanos. Olha só, os colonizadores, eles não tinham como foco principal os recursos naturais, primeiramente. Inicialmente, o foco na África, em especial, era o tráfico negreiro, era carregar os africanos para serem mão de obra escrava, tanto na América quanto na própria Europa, certo? Inicialmente, o objetivo era esse. Tanto que ali entre os séculos XVI e o século XIX, nós tivemos uma média de 5 milhões de escravos vindos da África para o Brasil. É uma situação bem pesada, muito grande. Aí os países da América do Sul começam o seu processo de independência, certo? Como a América do Sul começa os processos de independência, agora os europeus vão focar um pouco mais, olhar um pouco mais para os países africanos, porque esses países africanos ainda eram colônias da Europa. E ao olhar para lá, eles percebem que na África tem mais recursos minerais, mais recursos naturais do que muitas partes aqui da América. Então, eles focam agora sim muito, muito, muito nos territórios africanos como fonte de recursos naturais, em especial os recursos minerais, tá, gente? Para quê? Para poder extrair, né, fazer esse processo de extrativismo e exploração intensa, não só da mão de obra, mas desses recursos minerais. Gente, eles encontram na África diamante, eles encontram jazidas, poucas, mas algumas jazidas de ouro, certo? Então, eles vão encontrar minérios que são caríssimos na Europa. Hora de começar a partilhar a África. Então, como eu vou dizer assim, essa sátira ou essa charge que tem na tela para vocês está mostrando um absurdo, né? O mapa mundi sendo fatiado por europeus, mas é mais ou menos isso que aconteceu na chamada Conferência de Berlim. Na Conferência de Berlim foi colocado um mapa da África na mesa e representantes de países da Europa, simplesmente, assim, do jeito que eu estou falando para vocês, dessa maneira bem simples, foram cada um deles demarcando a área da África que eles queriam ficar. Coloca o mapa da África, e aí representantes da Bélgica, da Inglaterra, da Espanha, da Holanda, cada um deles chega no mapa e marca um território onde eles querem ficar. É simples assim a divisão que eles fazem na Conferência de Berlim, que pelo óbvio aconteceu em Berlim, na Alemanha, né? Nessa conferência eles dividem, eles fatiam
a África entre eles. Mas espera aí, não tinha ninguém morando na África? Tinha. Na África lá não tinha os próprios governos, os sistemas de monarquia dos africanos, os sistemas governamentais dos africanos? Tinha sim, mas e os europeus se importam com isso? De jeito nenhum. Então os europeus ignoraram totalmente a vontade da população africana e os governos da população africana, não interessa. Eles chegaram como se aquelas pessoas estivessem totalmente largadas e dependentes da Europa. Chegaram, dividiram, disseram agora quem manda aqui somos nós, obrigaram as pessoas a simplesmente de uma hora para outra mudar a língua. Vocês imaginem o que é isso? Você hoje está falando aqui português, não sei o quê, aí chega alguém, domina o Brasil e te obriga a partir de amanhã a falar holandês. E se você não souber falar esse holandês, então você está proibido de se comunicar com a tua família até que você aprenda. Então foi uma hostilidade muito grande. E tudo isso para quê? Para pegar mão de obra, transformar a mão de obra escrava, né? E para fazer extração e exportação da matéria-prima mineral desses países, certo, gente? Construíram ferrovias, essas ferrovias foram ligando os países entre os dois continentes, tá? Foram fazendo essas ligações entre a África e a Europa, e depois entre a América do Sul e a Europa. Opa, mas entre a América do Sul e a Europa não dá para fazer ferrovia. Não, eram ferrovias que atravessavam a América do Sul para poder chegar até os portos e dos portos carregar os materiais para a Europa, tá, gente? Então, assim, foi muito material, muito mesmo, muita exploração de recursos minerais americanos e africanos levados pelos europeus. Hoje, os Estados Unidos, na América, aqui, né, já que eu estou falando do continente americano, é a maior potência do mundo. É a maior, não tem. E os europeus, mas assim, apesar de ser a maior potência mundial e a maior potência na América, então, já que nós estamos falando de América e África, os Estados Unidos também representam, em relação aos europeus, uma certa liderança. Mas quando eu estou falando em exploração de recursos minerais, aí não adianta. Os europeus foram muito mais presentes, e foram presentes tanto na África quanto na América do Sul. Foram uma presença muito grande, certo, gente? Uma presença bem marcante nesse processo de exploração. E agora, quem está crescendo bastante, explorando a América e a África, só que de uma maneira não tão, como eu vou dizer assim, não tão intensa, obviamente, porque tem leis, etc. e tal, mas também não tão escancarada, entende? Para não se deixar perceber. É a China. A China tem tentado entrar dentro da América do Sul e dentro da África e explorar mão de obra e explorar recursos, certo? E uma prova disso está na leitura que vocês vão fazer agora. Dá uma olhada lá na página 33. Tem, aqui, tem duas notícias, dois subtítulos. Em cima diz: na África, China busca mais que matéria-prima, certo? Essa aqui é uma matéria que saiu no site do Terra, que é um site de notícias, e ela saiu em junho de 2018, tá? 18 de junho de 2018, essa notícia era publicada. Então, vejam, é algo recente, é de 2 anos atrás, né? A China buscando mais que matéria-prima na África. O que a China queria na África, então? Por que a China está investindo tanto na África? É para ajudar? É porque ela é empática e ela não gosta da situação da África? Claro que não, né, gente? É sempre atrás de matéria-prima, fazendo acordos para tirar matéria-prima, recursos naturais, recursos minerais, em especial. Que mais? Uma das principais coisas que os chineses querem de lá é a travessia, então, de recursos minerais, de ferro e outros metais, tá? Tem alguém que está com o microfone aberto aí, e eu gostaria de pedir a gentileza de fechar o microfone, tá bom? Aí, acho que já fechei o microfone aqui, tinha um microfone aberto e eu fechei. Vamos lá. Continuando. Desculpa, Pro, acho que fui eu. Ah, tá, tudo bem. Depois, embaixo, a outra matéria: China acelera plano de expansão no Brasil e na América Latina. Para país asiático, o protecionismo de Trump abre espaços para maior presença. Bom, a gente já tinha falado sobre isso, né? E olha ali, de quando que é essa matéria? Mesmo dia, mesmo ano, 18 de junho de 2018, certo? É a tentativa de entrada da China no Brasil.
Aqui é de outro site de notícias, é do site da Folha, né? Da Folha de São Paulo e do UOL. Então, é o seguinte, são sites de notícias diferentes que no mesmo dia publicaram a tentativa de entrada da China na África para exploração e a tentativa de entrada na China no Brasil e na América Latina. Para quê? Mesma coisa, para exploração, porém, neste caso, no Brasil aqui, foi mais para ganhar mercado consumidor, tá? E vamos dizer que nós brasileiros somos um alto mercado consumidor de produtos chineses. A tendência é que a China consiga produzir e vender cada vez mais dos seus produtos, tá, gente? Então, esse é um processo que tende a aumentar. Por isso que lá no subtítulo da apostila de vocês dizia, são territórios nacionais? Já são independentes? Sim, porém despertam interesses internacionais. A África sempre foi muito observada e dividida e analisada pelos países europeus, né? Sempre foi bastante explorada pela Europa e não cessa. Não é porque a Europa agora diminuiu, não parou, o processo de exploração da África, que ela está liberada, que agora a África finalmente está livre, de jeito nenhum. Nesse momento, a África tem passado por bastante processo de exploração dos próprios chineses, tá? Só que é claro que não é aquela exploração assim de carregar mão de obra escrava, de explorar recursos e sair matando, porque hoje em dia não pode mais isso. Existem regulamentações, existem fiscalizações. Então, que tipo de exploração que é? É aquela exploração pequena, abre uma indústria, abre uma fábrica e paga salários baixíssimos, mas como as pessoas necessitam, elas não reclamam. Isso é exploração, mas é uma exploração que ninguém percebe, certo, gente? Tá, vamos continuar falando então agora do seguinte. Quais são os desafios do desenvolvimento, tanto para a América quanto para a África? Será que existem desafios no processo de desenvolvimento desses dois países? Vocês sabem que sim, desses dois continentes, perdão. Tanto na África quanto na América do Sul, agora eu vou pegar mais a América do Sul. Falo da América toda, mas nesse momento quero falar da América do Sul. Tanto na África quanto na América do Sul, o setor que mais desafia, que está mais difícil de desenvolver, é o setor da tecnologia. Porque os setores tecnológicos, eles ficaram bastante demarcados e são muito fortes a presença e o desenvolvimento no Canadá e nos Estados Unidos, certo? Alguns outros países também têm um certo desenvolvimento, o Brasil estava tendo, agora deu uma parada e também teve a pandemia, né, no mundo inteiro, que também bloqueou um pouquinho esse desenvolvimento e esse crescimento, mas estava crescendo um pouco. E na África também, alguns países. Porém, ainda na África, a maioria dos países vivem de commodities. O que são commodities? Eu já expliquei, vou explicar de novo. São matérias-primas comercializadas através das bolsas de valores. Que tipo de matéria-prima? Pode ser minerais, podem ser frutos, produtos da agricultura, da pecuária, certo? Então, isso são commodities, são produtos in natura ou produtos de matéria-prima que são comercializados por bolsas de valores. Não é chegar lá e eu digo, eu quero 5 mil, não. É qual é o valor que está na bolsa de valores, tá? Então, esses produtos que são comercializados na matéria-prima ainda, em estado natura, através das bolsas de valores, a gente chama de commodities, ok? Então, tá. Além de ter uma abundância muito grande de recursos naturais, né, tanto a América do Sul, principalmente, quanto a África, a nossa organização, o nosso problema está na nossa organização política e econômica, porque a gente ainda tem nos nossos países da América do Sul e da África, muitas contradições na hora de gerenciar, de organizar a venda e a compra desses, até a própria exploração desses recursos naturais. Então, as leis são poucas ou algumas leis que são contraditórias, tem esse tipo de situação, certo? E os setores que fazem essa exploração mineral, eu não estou falando aqui exploração no sentido ruim, eu estou falando de retirada mesmo. Esses setores que fazem, então, o extrativismo, né, mineral, eles trabalham com pessoas ou com segmentos socialmente mais vulneráveis. São pessoas que não tiveram tanto acesso a conhecimento, então são mão de obra, considerada mão de obra barata. Por conta de serem mão de obra barata, muitas vezes passam por situação de exploração do seu trabalho,
né? Onde não são seguidas algumas normas e algumas leis, até porque eles não conhecem, então eles não exigem. E quem os contrata acaba fazendo o que não percebe também, tá bom? Então, o que acontece? Quando tem grandes obras de infraestrutura, construção de estradas, construções de cidades, enfim, né? Eles vão precisar investir muito menos dinheiro, porque a mão de obra que trabalha, nesses casos, é uma mão de obra barata, uma mão de obra com baixo conhecimento. Eles enriquecem mais e as pessoas que trabalham estão suscetíveis, né? Às vezes, a condições insalubres de trabalho. O que significa isso? É trabalhar sem condições de garantir a própria saúde, tá bom? Esses tipos de infraestrutura, de construção, elas envolvem grandes montantes de energia, desculpa, de dinheiro, de verba, movimentam muito dinheiro, essas obras de infraestrutura. Só que essas obras, lembra quando a gente falou de infraestrutura no passado, infraestrutura no Brasil, falamos de Belo Monte, falamos da Itaipu, falamos de alguns lugares assim, e falamos das ciclovias na Holanda. Então, quando eu estou falando de obras de infraestrutura, elas são muito caras, elas movimentam um montante muito grande de dinheiro. Só que o trabalhador da mão de obra pesada dessas infraestruturas, geralmente, por ser uma pessoa de menor recurso intelectual, de menos conhecimento, acabam sendo explorados em seu trabalho e tendo o seu trabalho bem desvalorizado, com salários bem baixos. Na América do Sul e na África, isso é uma marca, tá? A mão de obra das infraestruturas, geralmente uma mão de obra precária, uma mão de obra semi-escrava, porque os salários são baixíssimos. Aí, desculpa, as políticas públicas vão ser voltadas, então, para a construção, para atender a demanda da construção e pouquíssimas vezes para atender o trabalhador, o assalariado dessas áreas, que acabam sendo bastante explorados, né? Passando por necessidades sociais urgentes. Passam por fome, por condições insalubres, como eu já falei, que não dá para garantir a saúde, não tem infraestrutura de educação para eles enquanto estão nessas áreas, e eles que garantem a construção das cidades, gente, e são pessoas que não têm garantia de uso dessas mesmas infraestruturas. Na página, deixa eu só achar aqui, página 34 da apostila, tem uma imagem, peraí, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui, que diz assim: mineradores sul-africanos protestam por melhores condições de trabalho em mina de platina na cidade de Rustenburgo, África do Sul, 2014. Então, aí o que ocorre? Acaba que esses mineradores, essas pessoas que trabalham em condições menos favoráveis, vão fazer protestos, vão fazer movimentos sociais e muitas vezes são criticados, né? Olha lá, ó, estão reclamando das condições de trabalho. Por que não quando foi trabalhar nisso já sabia que eram condições horríveis? Realmente, quando eles foram trabalhar nessas áreas de mineração e tal, eles sabiam das dificuldades e do trabalho pesado que era. Mas isso não significa que essas pessoas, além de saberem, além de viverem esse trabalho pesado, possam ser exploradas, além de tudo isso. Muitas dessas pessoas acabam, às vezes, não recebendo salários completos. Elas vão recebendo salário um pouco por dia, né? E isso é bem complicado quando você vai sustentar uma família, por exemplo, certo? É bem pesado, bem complicado. Aí, além dessas duas notícias aqui que eu quero que vocês leiam depois, essas que eu mostrei agora há pouco, tem outra, também é do dia 18 de junho de 2018, o site é www.dw.com, isso significa Deutsche Welle, que é um site de notícia alemão, tá? E ali eles mostram, nessa notícia tem especialista exige soluções africanas para problemas africanos, que seria o mais correto, gente. Não tem que chamar europeu para resolver, europeu para trabalhar, para negociar. É necessário que os próprios africanos consigam gerenciar, organizar os seus países, comandar os seus negócios, né? Observem que tem 2 subtítulos na matéria. Angola desleixou a agricultura durante décadas. Verdade. Então, agora, retomem os angolanos a administração disso, e não europeus. E depois o outro subtítulo, exemplos africanos de sucesso. Aí eu também quero que esse texto vocês leiam, porque o que isso significa?
significa que as bases industriais, quem realmente sustenta as indústrias, são, de fato, o pessoal da América do Sul e da África. Nós temos a mão de obra e nós temos as fontes de matéria-prima, gente, as duas coisas. Então, hoje, por exemplo, a base industrial mundial, as áreas onde as indústrias mais têm atuado, têm mais produzido são Brasil, Argentina, México e Chile, aqui na América do Sul, e África do Sul, Egito, Tunísia e Marrocos na África. Certo? São esses 8 países, 4 da América do Sul e 4 da África, que são a base industrial hoje no mundo, certo? Eles são os que garantem a produção das commodities para a produção industrial, eles são os que têm a maior fonte de mão de obra para essa produção industrial. Então, precisa de muito investimento ali para a exploração mineral? Precisa. Mas também precisa de muito investimento na mão de obra que trabalha com isso, né? Nas pessoas que trabalham com isso. Na página 36, tem dois gráficos. Eu quero que vocês olhem esse gráfico aqui para mim, por favor. Vou dar uma olhada. Estão vendo aqui? Primeiro gráfico ali. Preços do barril de petróleo tipo Brent no mercado internacional entre janeiro de 2004 e janeiro de 2018. Olhem a variação do preço de barril. Novamente, eu estou em 2018, só que agora um pouco mais cedo, né, em janeiro ali, e vocês podem ver que as oscilações, as modificações, que tem aqui no preço do barril de petróleo, elas vão afetar, claro, os países que são exportadores, os que vendem, e também os países que compram, mas principalmente os países que vendem, porque se os países compradores decidirem comprar de outro, você acaba perdendo a tua produção. E aí a América do Sul e a África não podem perder essas vendas, certo? Então, ao mesmo tempo que tem algumas épocas de recurso financeiro extremo, de conseguir bastante venda, há outras em que essas vendas baixam. E aí o efeito que a exploração dos recursos naturais vai ter, né, nesses países ou nessas economias, é que se ela crescer, cresce a organização política, cresce a organização econômica e o bem-estar da população. Se baixar, tudo isso baixa junto, porque diminui o trabalho das indústrias, com isso diminui o trabalho do comércio e vira uma cadeia, certo, gente? Não tem como compreender essas situações se você não observar o todo. Né? Como nós vivemos uma situação de globalização e de uma ordem mundial global de atividades econômicas, não tem como eu olhar só para a situação da América do Sul, só para a situação da África, só para a exploração da África. Eu tenho que criar um conjunto, uma análise de tudo isso junto para entender por que algumas áreas crescem e por que outras não. Porque tem muita gente que gosta de criticar, por exemplo, a África, e dizer, por que eles não trabalham mais? Como é que eles não conseguem? Tantos lugares do mundo já conseguiram. Ok, mas analisem, explorados o tempo todo, como vai haver avanço, certo? Se o processo deles de tomada até hoje é de exploração. Mão de obra primeiro, para fazer mão de obra escrava, né? Então, essa mão de obra primeiro foi explorada, depois os recursos minerais explorados, certo? Então, houve todo um abuso sobre essa situação. Eu passei na aula passada para vocês, deixa eu só conferir aqui, um vídeo que se chama Diamantes de Sangue, é um documentário. Acredito que vocês tenham assistido, eu pedi para que vocês assistissem, né? E nesse documentário do Diamante de Sangue, vocês devem ter percebido que o abuso, a exploração da mão de obra, em especial na África, né? Ali não fala da América do Sul, mas fala do processo de exploração da mão de obra na África. Tem um quadro africano que é muito marcante para mim, eu não me lembro se tem na apostila de vocês essa imagem, mas acho que não tem, ela é muito pesada. Mas tem uma espécie de quadro que foi feito, na verdade é uma foto, né? E depois dessa foto foi feita uma pintura. Nessa foto, eles mostram bem certinho, eu vou ver se eu acho essa foto para mostrar para vocês. Nessa foto, tem a imagem, é na Libéria, e tem a imagem de um homem sentado, certo? No chão, numa calçada, assim, e ele está escorado na parede, e ele está com as duas pernas erguidas, com os braços em cima das pernas e olhando alguma coisa que está no chão. Mas ele está com uma cara, assim, de uma tristeza profunda e extrema.
E essa imagem é uma foto da África, e o que este homem está olhando na frente dele, gente, são 2 pés e 2 mãos amputados, certo? São os 2 pés e as 2 mãos que foram amputados da filha dele, de 5 anos de idade, porque ela estava trabalhando na área das minas lá, na exploração, e porque as crianças lá são colocadas para trabalhar, e ela ousou roubar algumas pedras, certo? E aí, claro, ela roubou como criança porque achou bonito, mas na mente deles, esse roubo teria sido mandado pelo pai para fazer o roubo, e daí para castigar o pai, eles amputaram os 2 pés e as 2 mãos da menina. Depois de um tempo, eles mataram ela depois, porque aí ela já não gerava mais serviço, né? Não trabalhava mais, então não tinha sentido ela continuar viva. Mas para castigar o pai e acusar o pai de roubo, a primeira coisa que eles fizeram foi amputar os 2 pés e as 2 mãos da menina na frente do pai. Aí vocês imaginem as situações que acontecem na África e que já aconteceram por conta da exploração desses recursos minerais, gente. Tá? Aqui na América teve situações extremas também, mas na África as coisas foram bem mais intensas nesse sentido. Então é assim, ó. A gente está terminando a unidade e o tempo aqui também está acabando, né? Eu pedi para vocês para fazer um trabalho do texto da América e da África, e ele era para mim até dia 1º, né, que foi quarta-feira. Agora, eu vou passar um outro trabalho, porque a gente está fechando a unidade, eu vou passar um outro trabalho para a semana que vem, mas percebam que vai ter um tempo, vai ter mais de uma semana de intervalo entre um trabalho e outro, que é para vocês não ficarem sobrecarregados demais de coisa para fazer. Mas esse trabalho eu quero bastante, assim, ó, a análise e interpretação de vocês sobre a exploração extrema do continente africano e do continente americano. Mas eu vou focar mais, vocês vão ver, eu vou escrever, vou anotar lá para vocês, sobre a exploração do continente africano. Alguns esclarecimentos coisas que eu quero combinar com vocês. Gente, assim, ó, vocês mandam os e-mails e tal, e aí vocês têm aquela preocupação em saber se eu recebi ou não. Faz assim. Não precisa ficar toda hora perguntando, recebeu meu e-mail, professora, recebeu meu e-mail. Se eu não tiver recebido o teu trabalho, assim que eu ver que está faltando o trabalho de alguém, eu imediatamente entro no WhatsApp e digo, fulano, seu trabalho assim, assim, assado, acho que você não me mandou. Aí, se a pessoa mandou, ela vai dizer, professora, mandei tal dia e tal, enfim, a gente vai conversar sobre. Se não mandou, daí manda. Mas não tem essa necessidade de perguntar. Eu não vou simplesmente colocar 0 lá para vocês, tá, gente? Se eu ver que não recebi o e-mail, eu já pergunto para vocês o que aconteceu. E aqueles que já estão agora no segundo bimestre com trabalhos atrasados, sem entrega, acho bom colocar em dia meio rápido, porque esse bimestre não vai ser como o outro. O outro era um processo de entrada de ano e, além disso, um processo de adaptação à situação das aulas remotas. A partir de agora, as coisas têm um outro critério de seriedade com os compromissos da escola, tá, gente? Não vai poder ficar mandando até o fim do ano trabalho, porque complica, tá? Então, vocês assumam essa postura de autorresponsabilidade, de controle dos seus trabalhos, ok? A outra coisa, gente, os trabalhos não são manuscritos, são digitados e são enviados por e-mail. Não adianta tirar foto do caderno e mandar por e-mail. Não, é digitado. Digitado significa usar o teclado do computador para fazer no Word ou na tela do próprio e-mail, né? E aí enviar, ok? Certo? Combinado? Agora quero saber uma coisa. Tem alguma dúvida ou algum comentário que vocês queiram fazer sobre o que a gente falou hoje? Não. Não, nenhum, nada. Vocês não querem comentar nada para mim do que acharam do documentário Diamante de Sangue? Bem pesado. Achei legal. Como assim legal? Uma história interessante. Ah, qual parte? Tudo. Perfeito. Vocês nem assistiram ainda, né? Eu tenho certeza. Eu vi. Uma boa parte de vocês ainda não assistiu. Então, vocês vão precisar assistir
para poder escrever agora, tá? Mas eu vou passar bem certinho as coisas que vocês têm para fazer lá no WhatsApp agora, tá bom, gente? Ô, Então, prof, oi? agora que eu vou entender a imagem que tá na tela. Como assim? Ah, tá. Você Agora que eu entendi. são europeus fatiando o mundo, como se eles fossem O donos mundo, e podem dividir os territórios de sim. acordo com a vontade deles. Agora que eu vou entender. Ah, tá. Então tá. Gente, eu vou explicar pelo WhatsApp agora lá, tá bom? Tenham um Mas eu ótimo... tenho mais uma pergunta. Ah, sim, fale. Qual que é a parte que o azul tá pegando? Da É a Europa Europa? e o pedaço da África que está ficando embaixo. Ele Tá. representa a França, nesse caso. Mas ali é só, né? Não é que só a França ficou, não. É só representativo mesmo. Tá bom? Ah, tá. Bom Aham. fim de semana para vocês, gente, tá? Qualquer coisa me chama lá no WhatsApp, se tiver alguma dúvida, pergunta e eu respondo lá, beleza? Pra ti Beijo. também, pro. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, prof. Tchau, tchau. Cuidado, Aurora. Tchau. Tchau.